Então, pessoal, continuando, continuando o assunto do vídeo passado, a gente a partir de agora vai ver os acontecimentos que fez dar início à Primeira Guerra. A gente viu que o cenário da Europa, uma guerra seria inevitável. E a gente viu que umas coisas que impulsionaram isso foi a Segunda Revolução Industrial, que essas novas tecnologias começaram a ser utilizadas para a produção de armas. A gente viu enquanto a Segunda Revolução Industrial, em um lado, mostrava uma coisa boa, que seria as tecnologias, as fábricas, as construções, as grandes construções, uma melhor mobilidade. Ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia começou a ser usada para a fabricação de armas em massa. A partir daí, iniciando um período de tensão dentro da Europa, onde até aquele momento estava todo mundo vivendo em paz, como eu expliquei no final do vídeo passado. Mas ao mesmo tempo, o cenário não era totalmente esse. Estava todo mundo se preparando para uma guerra que seria inevitável. A gente já tinha visto que a Europa se dividia em dois blocos. E vamos ver alguns acontecimentos para dar início à Grande Guerra. Em meio a tantos conflitos na Península Balcânica, o Império Austro-Húngaro incorpora a Bósnia e logo depois a Sérvia, que resistiu fortemente à anexação. Ou seja, pessoal, era aquela coisa. Isso era muito comum a partir do momento em que um território, um país, estava sofrendo internamente, era muito comum ele ser conquistado por outro império. A partir daí, o Império Austro-Húngaro ele fez isso. Automaticamente, quando ele percebeu que alguns lugares estavam passando por uma crise ou por um conflito interno, eles só fizeram conquistar os lugares. Foi exemplo da Bósnia e da Sérvia. Porém, pessoal, a Sérvia vai ter um porém. Eles não aceitaram de bom grado essa anexação, porque eles vinham lutando por uma independência política há bastante tempo. Ou seja, aí já inicia-se outra tensão agora entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. Mesmo o Império Austro-Húngaro sendo muito maior e com um poderio bem maior, a Sérvia ainda se recusava a fazer parte do Império Austro-Húngaro. Essa questão na Sérvia era tratada com muita resistência, pois a mesma queria sua independência, como eu acabei de explicar. Por meio disso, em 1914, o herdeiro do trono austro-húngaro, ou seja, o futuro rei do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, foi assassinado por um nacionalista sérvio, sim, pessoal. Enquanto Francisco Ferdinando pairava sobre a Sérvia, um nacionalista no meio da multidão que acompanhava o herdeiro do trono foi e assassinou ele era arquiduque no tempo, assassinou ele, dando início a primeira vez. Vai ser meio que o estopim para a Primeira Guerra acontecer, que após o ocorrido, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra à Sérvia, por conta do que a Sérvia fez. Porém, pessoal, a Sérvia tinha o apoio da Rússia. E vamos lembrando que a Rússia fazia parte da Tríplice Entente, colocando as duas alianças frente a frente, dando início à Grande Guerra. Ou seja, como eu expliquei, qualquer coisa que acontecesse seria um motivo para iniciar a Primeira Guerra. E quando isso acontece, o Império Austro-Húngaro se utiliza disso, e a partir daí as duas maiores alianças da Europa se colocam frente a frente. Partindo daí, outros países se aliaram. Exemplo, o Império Otomano juntou-se às potências centrais. Potências centrais e Tríplice Aliança é a mesma coisa, viu, pessoal? E o Japão, que se juntou aos aliados. Os aliados representam também a Tríplice Entente. Porém, a maior surpresa de todas, inclusive eu até esqueci de colocar aí, perdão, foi a Itália, que fazia parte das potências centrais no início do conflito
declararam-se neutras dentro da guerra, ou seja, a neutralidade dele no meio do conflito, e futuramente ele iria se juntar aos aliados. Vocês vão ver isso lá na página 45, que isso vem ser a primeira reviravolta da Primeira Guerra, onde a Itália, que começou do lado da Alemanha, a partir do momento que inicia essa guerra, ela se considera neutra, diz que estava ali só para se defender, e tempos depois ela vai e se anexa a Tríplice Entente, já mudando de lado no meio do conflito. Então, a partir daí, a Europa fica dividida. Em um lado fica a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, enquanto no outro está lá a Inglaterra, França, Rússia e a Itália, que saiu de um bloco e foi para o outro. Mesmo com a maioria dos conflitos terem sido na Europa, outros continentes se envolveram no conflito. Então, pessoal, em massa, isso aconteceu dentro da Europa. Porém, países de outros continentes iriam entrar no meio do conflito. E o que era previsto como uma guerra rápida, com o equilíbrio dos envolvidos, gerou uma guerra mais duradoura, cruel e destrutiva. Ou seja, inclusive, no período da Primeira Guerra, a Primeira Guerra era vista como a guerra que iria acabar com todas as guerras. Porém, a gente vê nos dias de hoje que isso não acontece. Porém, era prevista no tempo ser uma guerra bem rápida. Porém, ela durou bem mais do que devia. As fases da guerra. A primeira fase vem de 1914 a 1915, que vem ser a Guerra de Movimento, onde ficou marcado pelo intenso movimento das tropas alemãs em território francês. Ou seja, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro eles vão conquistar a Bélgica, porém quando eles vão chegar na França, eles são barrados e ali inicia-se a primeira barreira de disputa na guerra. E a segunda fase, de 1915 a 1917, foi chamada de Guerra de Trincheira. Nessa fase, exércitos adversários ficavam escondidos em profundas valas cavadas no chão, evitando aproximação com o inimigo. Isso vai estar lá na página 46 do livro didático de vocês. Tá aqui algumas frentes da Primeira Guerra. Vocês estão vendo aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que aí vai estar nesse momento ainda do lado da Tríplice Aliança. Mas a gente já vê daqui algumas frentes de batalha. A primeira vai ser aqui. A Alemanha, quando tenta invadir a França, vem ser barrada. E outro conflito vem ser a Rússia contra a Alemanha aqui. Ou seja, a Alemanha vai fazer parte de duas frentes. E a Rússia também, a partir do momento que entra nessa frente, vai também disputar território com o Império Austro-Húngaro logo aqui. Isso vão ser as principais frentes de batalha. Inclusive, futuramente a Rússia iria entrar em alguns conflitos com o Império Otomano, mas isso a gente vê futuramente. Tá aqui o exemplo de uma trincheira. Imagens focando na segunda parte da Primeira Guerra, onde fazia-se essas valas, onde a maioria dos soldados se escondiam aí. Inclusive, pessoal, muitas das mortes na Primeira Guerra nem foi tanto por conta de armamento e entre outras coisas. Muitas vezes era muito comum os soldados morrerem de gripe, pneumonia. Exemplo, eles em uma trincheira muitas vezes chovia. Então, era muito comum algumas doenças naturais matarem muitos soldados nesse período.